Fala pessoal do curso militar, tranquilo? Bem pessoal, hoje a gente vai estar resolvendo aí a lista de questões de frações, beleza? Então são essas 8 questões aí, em que a gente vai trabalhar com a soma de frações, com a multiplicação de frações, divisão, também somar um número com frações e multiplicar um número por uma fração, beleza? Vamos começar a dar um aí, né? Questão 1 pede para a gente somar 3 meios mais 4 meios mais 1 meio. Bem pessoal, como o denominador, né, uma fração, nós temos dois números, certo? Um número dividido por outro, o de cima é chamado de numerador e o de baixo é o denominador, beleza? Então, quando nós tivermos uma soma de frações, pessoal, em que nós temos o mesmo denominador, ou seja, o número que está embaixo das frações são todos iguais, tá vendo? 2, 2 e 2. Para a gente somar frações que têm o mesmo denominador, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai repetir esse denominador, então vai ficar tudo sobre 2, e vamos somar os numeradores. Então é 3 meios mais 4 meios mais 1 meio. A gente repete o denominador, que é o mesmo, ó, 2, 2 e 2, e vamos somar direto o numerador. 3 mais 4 mais 1, beleza? Então essa fração vai ficar 3 mais 4 mais 1, que é a soma dos numeradores, ou seja, as somas dos de cima, dividido pelo próprio denominador, beleza? Como é o mesmo denominador, a gente repetiu, ficou 2 aqui. Então, ó, fica 3 mais 4 mais 1, beleza? Que vai dar 8. Então, é 8 em cima sobre 2. 8 sobre 2, pessoal, é 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4, tranquilo? Então, se nós temos o mesmo denominador, a gente só repetir o denominador e somar, ou subtrair, no caso, se for uma subtração, as frações, beleza? Vamos fazer a 2 agora. Vou botar a 2 aqui. Vou botar a 2 aqui. Ó, nós temos 5 terços menos 3 meios vezes 4 terços, ok? Bem, pessoal, lembrando da regra de sinais que a gente aprendeu na última lista, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a multiplicação primeiro. Então, nós vamos pegar 3 meios e multiplicar por 4 terços. Então, vamos fazer essa multiplicação separada? 3 meios vezes 4 terços. Bem, pessoal, quando a gente tiver uma multiplicação de fração, é tranquilo de fazer. A gente vai pegar o numerador e multiplicar pelo numerador, ou seja, a gente vai pegar o 3 e vamos multiplicar pelo 4. 3 vezes 4 dá 12. E vamos pegar o denominador da primeira, que é 2, e vamos multiplicar pelo denominador da segunda, que é 3. 3 vezes 2 dá 6. Tranquilo? Então vai ficar 12 dividido por 6. Beleza? 12 sextos. Só que 12 dividido por 6 é o quê? É 2. Tranquilo, pessoal? Então, o resultado do produto dessas frações dá 2. Então, o que a gente quer calcular na número 2 é o quê? É 5 terços, que é a primeira fração, menos esse número que deu o produto entre essas duas frações, que é 2. Tranquilo? Bem, pessoal, como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Um número, na verdade, uma fração menos um número. Bem, é tranquilo fazer uma fração menos um número. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o denominador da fração, que é o cara de baixo, tá vendo? A gente vai pegar o 3. Como é que a gente grava que é denominador? Denominador não começa com D? Então, denominador tá ligado ao de baixo. Beleza? Então, o denominador, que é o de baixo da fração, que é 3, vamos pegar esse 3, vamos multiplicar pelo número. 3 vezes 2 dá o quê? Dá 6. Aí você bota o resultado aqui, ó. 6. Agora, você vai repetir o sinal. Se for positivo, você repete o positivo. Se for negativo, você repete o negativo. E vai repetir o numerador da sua fração. O numerador é o de cima, que no caso é 5. Então vai ficar 5 menos 6, tudo isso dividido pelo próprio denominador. Então, se o denominador é 3, a gente vai continuar botando só o 3 aqui. Beleza? Então, pessoal, esse resultado da fração vai ser o quê? 5 menos 6, né? Vai ser o quê? Vai ser menos, porque é negativo, a gente está pegando um número menor, menos um maior, então vai dar negativo. E a diferença de 5 para 6 é 1. Então vai ficar menos 1 dividido por 3. Beleza, pessoal? Então, número 2 aí dá menos 1 terço. Tá, agora vamos para número 3. A número 3, pessoal, nós temos menos a fração menos 2 dividido por menos 3, mais 3 dividido por menos 5. Bem, pessoal, essa questão é para a gente entender
como a gente trabalha com frações que têm algum número negativo. Bem, olha só, pessoal. Vamos esquecer, primeiro, todos os sinais aqui. Vamos olhar só para essa fração aqui. Olha para essa fração aqui. Nós não temos menos 2 dividido por menos 3? Então, nós temos um número negativo dividido por um número negativo. Quando a gente divide um número negativo por outro negativo, pessoal, isso vai dar positivo, ok? Menos dividido por menos dá mais. Ou seja, então, essa fração aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 3, beleza? Então, menos 2 dividido por menos 3 vai ser a mesma coisa que 2 terços, beleza? 2 dividido por 3. A gente pode cancelar, praticamente a gente vai falar como se fosse cancelar esse sinal de menos, porque nós temos menos em cima e menos embaixo, beleza? Só que nós temos um sinal de menos aqui fora, pessoal. Então, essa fração é menos 2 terços, beleza? Agora, mais 3 dividido por menos 5. Bem, pessoal, esse 3 dividido por menos 5, eu já sei que essa fração vai ser negativa, né? Porque nós temos um número positivo em cima, que é o 3, dividido por um negativo embaixo, que é o menos 5. Então, pessoal, quando for isso, a gente pode botar esse menos para fora da fração. Então, 3 dividido por menos 5 é a mesma coisa que menos 3 quintos, beleza? Então tá aqui, a gente vai pegar menos 2 terços, menos 3 quintos. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só separar aqui, para a gente não confundir onde estão as soluções. Aqui está a solução da questão 1, aqui está a solução da questão 2, ok? Então, ó, a questão 3 vai ser o quê? Vai ser menos 2 terços, menos 3 quintos. Então, pessoal, para a gente realizar essa operação de frações, primeiro a gente tem que olhar para o denominador, certo? Para o de baixo, e tem que tirar o MMC entre 5 e 3. Como assim? Tá, o MMC entre 5 e 3. Pessoal, quando os dois números, né, não forem múltiplos um do outro, como assim? A gente pode ver que o 5, né, quando a gente for dividir por 3, não vai dar nenhum número inteiro, certo? Então, quando o número não for divisível um pelo outro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o produto entre os dois. Tá, então eu vou pegar o 3, que é o cara de baixo, e vou multiplicar por 5. É isso. Então, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, esse meu resultado vai dar alguma coisa dividido por 15. Já achei quem é o denominador. Beleza? Agora, pessoal, com esse denominador aqui, 15, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 15 e vamos dividir por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5, certo? E a gente pega esse 15 e divide por 5 também. 15 dividido por 5 vai dar 3. Tá. Então, guarda aqui, ó. Guarda esse 5 e guarda esse 3, que é o resultado da divisão. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar esse 5 e vamos multiplicar por aquele numerador lá. 5 vezes 2 dá 10. Só que nós temos um sinal de negativo. Então, a gente vai botar menos e o resultado da multiplicação. 5 vezes 2 dá 10. Agora, nós temos aqui também 3. Agora, a gente vai pegar esse 3 e vamos multiplicar pelo numerador, que também é 3. 3 vezes 3 dá 9. E a gente repete o sinal que está antes dele, que é negativo. Então, vai ficar menos 9, ok? Então, ó, vai ficar menos 10 menos 9, vai ficar menos 10 mais 9 é 19, então vai ficar menos 19 dividido por 15. Tranquilo, pessoal? Então tá aqui a resposta da questão 3. Agora vamos para a questão 4. Questão 4 pede para a gente calcular o quê? Vamos botar aqui embaixo. Ó. Questão 4 pede para a gente calcular 0,2 vezes 0,3 dividido por 3,2 vezes 2,0. Bem, pessoal, números com vírgula, eles sempre podem ser postos em forma de fração. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pega um número com vírgula e transforma ele numa fração? Bem, pessoal, vamos fazer caso a caso aqui. Olha só, vamos pegar o 0,2, eu quero botar ele em forma de fração. O que eu vou fazer, pessoal? O que eu vou fazer para botar ele em forma de fração é o seguinte. Primeiramente, eu vou esquecer a vírgula. Esquece a vírgula aqui. Esquece a vírgula. Qual é o número que está sem a vírgula aqui? Não é 0,2? Só que lembra que 0 à esquerda não influencia de nada. Então é 2. Ok? Então eu vou botar o número sem a vírgula. Está aqui. Volta a minha vírgula aqui. Pronto, voltou a vírgula. Então 0,2 é 2. Agora, é 2 dividido por alguém. Eu vou botar em forma de fração. Então eu vou botar a forma de alguém dividido por outro alguém. Beleza? Tá, e quem vai ser o de baixo, né? Quem vai ser esse denominador da minha fração, pessoal? Olha só, eu vou começar sempre com 1. Sempre começa com 1. Beleza? E eu vou botar quantos zeros, beleza? Eu vou botar vários zeros aqui
A quantidade de zeros que eu vou botar, pessoal, está ligada, né? É a quantidade de casas que a gente tem depois da vírgula. Ou seja, quantos números a gente tem depois da vírgula? Não é um só? A gente só não tem o 2? Então a gente vai botar um zero aqui. Se a gente tivesse dois números após a vírgula, quantos zeros a gente botaria? A gente botaria 2 zeros. Beleza, pessoal? Então, ó, 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Tranquilo? Então tá aqui, 0,2 é 2 dividido por 10. Agora, vamos pensar aqui no 0,3. Ó, o 0,3 é o quê? É tudo sem a vírgula, esquece a vírgula. Tá aqui, é 0,3, só que 0 à esquerda não me importa, então vai ficar só o 3. Dividido por, bota a vírgula de volta. Quantas casas, ou seja, quantos números tem após a vírgula? Um só, certo? Então vai ser 3 dividido por 1, seguido de 1 zero. Então é 3 sobre 10, beleza? A mesma coisa agora, pessoal, por 3,2. O 3,2 é tudo sem a vírgula, esquece a vírgula. Vai ficar 32. Dividido por 1, seguido de quantos zeros? Não tem um número após a vírgula, então é 1 zero. Beleza? Agora, ó, 2,0. 2,0, pessoal, é o quê? É 2, certo? 2,0 é a mesma coisa que 2. Então, a gente pode deixar só o 2 ali, tranquilo? Agora, vamos fazer as contas? Ó, nós temos 0,2, que é 2 dividido por 10, vezes 0,3, que é 3 dividido por 10. Tudo isso dividido por 32 sobre 10, vezes 2. Bem, pessoal, vamos fazer a multiplicação primeiro. Vamos multiplicar essa fração com essa fração aqui de cima. Bem, pessoal, multiplicação de fração é fácil. A gente vai pegar o numerador da primeira e multiplicar pelo numerador da segunda, ou seja, pega o de cima da primeira e multiplica pelo de cima da segunda. 3 vezes 2 dá 6, boto 6 aqui. Dividido por, pega o de baixo da primeira e multiplica pelo de baixo da segunda. Pega os denominadores e multiplica. 10 vezes 10 dá 100. Tudo isso dividido por. Agora, pessoal, para a gente multiplicar um número por uma fração, também é tranquilo. Ó, a gente vai pegar um numerador e multiplicar por esse número. 32 vezes 2 dá quanto? Dá 64. Beleza? Como a gente não tem nada para multiplicar o 10, pessoal, é só a gente repetir. Só repete o 10. Então tá aqui. Beleza? Agora nós temos que fazer essa divisão de frações, pessoal. Para a gente realizar uma divisão de frações, a gente vai repetir a primeira. A gente repete a primeira. Tá aqui a primeira. Repete a primeira. E vamos multiplicar essa primeira pelo inverso da segunda. Bem, pessoal, o que é o inverso da segunda? A gente vai pegar a segunda, que é 64 sobre 10. O inverso vai ser, se é 64 sobre 10, o 10 vai para cima e o 64 vai para baixo. Beleza, pessoal? Então, vai ficar esse produto de frações aqui. Beleza? Então, ó, como é que a gente faz produto de frações? Multiplica os numeradores, a gente vai pegar 6 e vamos multiplicar por 10, vai dar 60, e divide por denominador da primeira, que é 100, vezes o denominador da segunda, que é 64. Então, 64 vezes 100. Bem, pessoal, ao invés de botar 60, o que eu vou botar aqui? Ó? Não vou botar 60 não, eu vou botar só 6 vezes 10, beleza? O que acontece é o seguinte, pessoal, o que acontece é que essa fração aqui que a gente achou de resultado não está na forma mais reduzida possível. Ou seja, o número que está em cima e o número que está embaixo, eles têm múltiplos em comum. O que é ter múltiplo em comum? É que eu posso dividir em cima e embaixo por um mesmo número, de forma que a gente vá simplificar essa fração. Beleza? Como assim? Ó, percebe que nós temos 10 em cima multiplicando e 100 embaixo multiplicando? Então, ó, a gente pode pegar em cima e dividir por 10, e a gente pode pegar embaixo e dividir por 10, ok? Quando a gente faz isso, ó, a gente vai ficar com 10 dividido por 10 é 1. Então, vai ficar 6 vezes 1, dividido por 64, vezes 100 dividido por 10 é 10. Pronto. Então, nós simplificamos essa fração, beleza, pessoal? Então, botamos um formato mais simplificado. Agora, 6 vezes 1, a gente sabe que é 6. Então, vai ficar 6 em cima, dividido por 64 vezes 10, ok? Só que acontece, né, pessoal? A gente pode simplificar ainda mais. Como assim? Ó, em cima e embaixo são dois números que dá para a gente dividir por 2. Então, ó, a gente pode pegar o 6 e dividir por 2 e, por exemplo, pegar o 10 e dividir por 2, beleza? Então, ó, vai ficar o quê?
6 dividido por 2 é 3, então vai ficar o 3 aqui, sobre 64 vezes 10 dividido por 2, que é 5. Tranquilo? Então, ó, vai ficar 3 sobre 64 vezes 5. A gente repete o 3 e vamos fazer o produto. 64 vezes 5, pessoal, dá 320. Então, o resultado aí, ó, dá 3 dividido por 320, ok? Então, essa foi a 4 aí, ó, 3 dividido por 320. Agora vamos para a questão 5, pessoal. Na questão 5, nós temos meio dividido por 3 quintos. Vamos lá, questão 5. Então, questão 5, nós temos meio, 1 dividido por 2, certo? Meio dividido por 3 quintos. Bem, pessoal, nós temos uma divisão de frações para a gente fazer. Como é que a gente faz uma divisão de frações? Para a gente fazer uma divisão de frações, a gente vai pegar a primeira, pegar a de cima, que é meio, e vamos repetir ela. Então, essa divisão de frações vai dar o quê? A gente vai pegar a primeira e repete ela. Está aqui, a de cima eu repeti. A gente vai pegar a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ó, a segunda, que é a de baixo, que é 3 quintos, a gente vai pegar o inverso dela. Com o inverso de 3 quintos, o 5 que está embaixo vai para cima e o 3 que está em cima vai para baixo. Então, a gente pegou a primeira e estamos multiplicando pelo inverso da segunda. Beleza, pessoal? Então, agora, o que a gente faz? Nós temos que fazer esse produto entre essas duas frações. A gente pega o numerador da primeira e multiplica pelo numerador da segunda. Beleza? 1 vezes 5 vai dar 5. E a gente pega o denominador da primeira e multiplica pelo denominador da segunda. Beleza? Então, multiplicando aqui e multiplicando aqui. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, esse aqui é o resultado da divisão. Beleza, pessoal? Lembrando aqui agora, ó, nessa fração aqui, não dá para a gente reduzir. Não dá para a gente fazer igual a gente fez no item anterior. Por quê? Porque o de cima não é múltiplo de baixo. Não dá para a gente dividir por um mesmo número em cima e embaixo para a gente simplificar essa fração. Então, a gente diz, pessoal, que essa fração já está na forma irredutível. Beleza? Essa fração já está na forma irredutível. Beleza, vamos para 6, pessoal. 6, nós temos aqui 1 mais 3 meios dividido por 5 sextos. Beleza? 1 mais 3 meios dividido por 5 terços. Né? Então, nós temos 1 mais 3 meios dividido por 5 terços. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 3 meios dividido por 5 terços, 1 mais... Beleza. Tá, 1 mais isso aqui. Bem, pessoal, agora vamos relembrar da regra de sinais, beleza? Da regra da preferência de operações que a gente faz da última lista, que é o quê? A gente vai fazer primeiro a soma ou a divisão? A gente tem que fazer primeiro a divisão. Então, a gente tem que olhar para essa divisão de frações e nós temos que fazer essa conta primeiro. Então, vamos fazer essa conta aqui separada? Ó, nós temos 3 meios... Opa, deixa eu consertar aqui. Nós temos 3 meios dividido por 5 terços. Beleza, pessoal? Como é que a gente vai fazer isso, então? 3 meios dividido por 5 terços. A gente vai pegar a primeira, que é a de cima, que é 3 meios, e vamos repetir ela. Então, repete aqui, ó, dá 3 dividido por 2. Repetir a primeira, 3 meios. E vamos multiplicar a primeira, pessoal, pelo inverso da segunda. Então, ó, a segunda está aqui embaixo, que é 5 terços. O inverso da segunda vai ser o que está embaixo, que é o 3, vai para cima. E o que está em cima, que é o 5, vem para baixo. Beleza, pessoal? Então, nós pegamos a primeira e estamos multiplicando pelo inverso da segunda. Agora, para fazer a multiplicação entre duas frações, pessoal, a gente pega o numerador da primeira e multiplica pelo numerador da segunda. Então, vai ficar 3 vezes 3, certo? Multiplica esse 3 vezes 3, vai dar 9. A gente pega esse 2, que é o denominador, e multiplica por esse denominador, que é o 5, beleza? Então, é o produto dos numeradores que dá 9 e o produto dos denominadores aqui, ó. 5 vezes 2 dá 10. Então, a gente bota aqui 9 sobre 10. Beleza, pessoal? Então, tá aqui o resultado dessa divisão de frações. Beleza? Então, a expressão que a gente quer calcular no número 6 é 1 mais 9 dividido por 10. Ok? Agora, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos um número mais uma fração. Para a gente fazer um número mais uma fração, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o denominador, que é o de baixo dessa fração, que é o 10, e vamos multiplicar por esse número. Quanto dá 10 vezes 1? 10 vezes 1 vai dar 10. Então, a gente bota o 10 aqui. Agora, a gente repete o sinal. Se for positivo, a gente repete positivo. Se fosse negativo, a gente repetiria negativo. Repete o sinal e repete o numerador da fração. O numerador não é 9, o que está em cima? Então, repete esse 9.
Agora, a gente vai pegar esse 10 mais 9, pessoal, e vamos dividir tudo isso pelo próprio denominador, que era 10. Beleza? Então, essa aqui vai ser a expressão do número 6, que vai ser 10 mais 9, 19. Então, vai ficar 19 dividido por 10. Tranquilo? Então, tá aqui, pessoal, o resultado, 19 dividido por 10, dá número 6. Agora vamos para o número 7. Na número 7 nós temos 1 menos meio dividido por 2. Certo? Então, na 7 nós temos 1 menos meio dividido por 2. Então tá aqui, 7, nós temos 1 menos meio dividido por 2. Bem, pessoal, vamos pensar em cima primeiro? Em cima nós temos 1 menos meio. Então nós temos um número menos uma fração, ok? Então vamos lá, como é que a gente faz um número menos uma fração, pessoal? Para a gente fazer um número menos uma fração, a gente tem que pegar o denominador, que é o cara debaixo dessa fração, que é o 2, e nós temos que multiplicar por esse número. 2 vezes 1 dá 2. Então tá o 2 aqui. Agora a gente repete o sinal. Se for positivo, a gente repete positivo, que foi o caso de cima. Se for negativo, a gente repete negativo. Repete o numerador da fração agora, que é o cara de cima, e divide tudo isso pelo próprio denominador, que era 2. Lembrando, pessoal, que essa é a parte de cima, né? Lembrando que nós tínhamos dividido por 2 aqui embaixo, ó, esse dividido por 2 aqui embaixo, nós temos que manter isso aqui dividido por 2, ok? Então, ó, nós temos em cima 2 menos 1, que é 1, dividido por 2, ou seja, nós temos meio dividido por 2. Agora, pessoal, para a gente pegar uma fração e dividir por um número, é tranquilo também. A gente vai pegar a primeira, que é a fração, e vamos repetir ela. Repete a primeira, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Mas o que é o inverso da segunda se a gente não tem uma fração? Bem, pessoal, lembra que 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Beleza? Porque 2 dividido por 1 é 2, certo? Então a gente vai pegar, repetir a primeira, tá aqui, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Então a inversa de um número, pessoal, é 1 sobre esse número, ok? Então o inverso de 3 é 1 sobre 3. O inverso de 5 é 1 sobre 5. O inverso de 2 aqui no nosso caso é 1 sobre 2, beleza? Então, pessoal, nossa resposta aí vai ser o quê? O produto dessas duas frações. Como é que a gente faz o produto entre duas frações? A gente pega o numerador da primeira e multiplica pelo numerador da segunda. 1 vezes 1 dá 1. E divide isso pelo produto dos denominadores. Pega o denominador da primeira, que é 2, multiplica pelo denominador da segunda, que é 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, o denominador dessa fração vai ser 4. Tranquilo? Então, a resposta aí, 1/4. Agora, número 8, pessoal, nós temos 2/3 vezes menos 1/6. Bem, olha só, pessoal. Vamos lá. 2/3 vezes menos 1/6. Bem, nós temos um produto de frações, né, pessoal? Então, para a gente fazer um produto de frações, a gente pega o numerador da primeira e vamos multiplicar pelo numerador da segunda. 2 vezes menos 1. Agora, respeitando a regra de sinais, né, nós temos um positivo vezes um negativo, então vai dar negativo, e 2 vezes 1 é 2. Então tá menos 2 aqui, dividido por. Respeitando aqui, ó, nós vamos pegar o denominador da primeira e vamos multiplicar pelo denominador da segunda. Então, 3 vezes 6 dá 6, 12, 18. Então dá menos 2 sobre 18. Só que acontece, né, pessoal? Perceba que essa fração nós podemos dividir em cima e embaixo por 2. Então essa fração não está na forma irredutível. Então, para a gente botar essa fração na forma irredutível, pessoal, o que a gente tem que fazer? Nós temos que dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Agora, menos 2 dividido por 2, pessoal, vai dar menos, certo? Nós temos um número negativo dividido por um positivo, então vai dar menos. E 2 dividido por 2 é 1. Então vai ficar menos 1 dividido por 18 dividido por 2, que é 9, tranquilo? Então dá menos 1/9, ok, pessoal? Então, resposta aí dá 8, dá menos 1/9. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi aí a lista de exercícios de frações, tranquilo?